Um bom dia a todos os nossos queridos irmãos e irmãs. Eu sou Raquel Lage, eu moro aqui em Itu, no interior de São Paulo. E durante essa semana eu vou estar junto com vocês estudando a primeira lição do próximo trimestre, primeiro trimestre de 2021. Nós estaremos estudando essa lição aqui, lições da vida de Davi. E nesta semana nós vamos estudar a primeira lição, que tem o título Um Jovem Discreto e Despretensioso. Nós vamos então começar esse estudo meditando no texto, verso base de toda essa lição, que se encontra em 1 Samuel capítulo 16, versículo 7. Diz assim: O Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Já só nesse texto a gente já consegue ter um panorama do que vamos estudar durante essa semana. A gente já percebe que nós vamos falar muito sobre o olhar do Senhor, do nosso Deus, diante da perspectiva do ser humano. O ser humano ele tem um olhar externo e Deus ele tem um olhar que vai muito além do que é externo. Deus olha o coração. O pensamento central se encontra num comentário bíblico que diz assim: Davi era sensível à influência do Espírito Santo, e o Senhor, em sua providência, o capacitou para o serviço divino, preparando-o para cumprir os propósitos celestiais. Cristo foi o mestre de obras de seu caráter. Uau! Esse texto eu até sublinhei aqui, e se você tiver aí com a sua lição, sublinha essa parte aqui, a primeira frasezinha que diz que Davi era sensível à influência do Espírito Santo. E durante essa semana nós vamos perceber por que ele era sensível, qual era o segredo dessa sensibilidade para ele receber essa influência de forma tão prática, para ele perceber assim a influência do Espírito Santo na sua vida de forma tão perceptível, tão suave, tão intensa em sua vida. Às vezes a gente não percebe a atuação do Espírito Santo, talvez esteja faltando os segredinhos que nós vamos aprender durante essa semana e durante todo esse trimestre. O primeiro tópico, que é o de domingo, do dia 27 de dezembro, hoje, nós vamos falar sobre na solidão da natureza. E a primeira pergunta diz assim: o que Davi percebeu em seu primeiro ambiente campestre? Bom, Davi, ele trabalhava, ele era o caçulinha da família e sua atividade, sua responsabilidade era cuidar das ovelhas, levá-las ao pasto, e ele ficava lá o dia inteiro. Quem é pastor de ovelhas, quem já foi pastor de ovelhas, quem já estudou sobre isso, sabe que, e especialmente naquela época, para pastorear as ovelhas, tinha que levá-las para um campo muito longe, onde elas extraíam os melhores alimentos, e também tinha que permanecer com elas o dia todo, porque as ovelhas elas se dispersam com facilidade, elas vão embora, assim. E então era um dia inteiro. Então Davi saía cedo e ficava o dia todo com as ovelhas. E a pergunta diz: o que ele percebeu nesse seu primeiro ambiente campestre, do campo? Aqui os textos de Romanos e o texto de Salmos, eles são unânimes em dizer que a criação do mundo, porque suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto seu eterno poder quanto sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas para que eles fiquem inexcusáveis. Então, nesse primeiro ambiente campestre, Davi percebeu as criações de Deus, a obra das mãos de Deus. É muito lindo quando a gente tem a oportunidade de estar em um campo. Eu tenho o privilégio de estar morando num ambiente campestre. É maravilhoso, que a gente pode perceber muitas coisas das mãos do Criador, das obras de Deus. E talvez você que não mora em algum lugar que tenha essa oportunidade, mas eu tenho certeza que quando você sai para um ambiente assim, você fica feliz, você percebe, uau, como a criação de Deus é maravilhosa. E você tem a sensação de Deus estar mais próximo de você, até pela brisa. Tudo isso faz com que você sinta isso.
E é exatamente sobre isso que a pergunta A continua interrogando: como esse ambiente é favorável ao desenvolvimento espiritual? É que é um ambiente natural, um ambiente onde a gente está completamente ligado à natureza, às obras do Criador. E a divindade, ela é entendida exatamente pelas obras da criação. Por isso, esse ambiente favorece o desenvolvimento espiritual, ou seja, a comunhão com Deus. Nos momentos em que estamos junto à natureza, a gente consegue perceber o vento, perceber o sol, as flores, as cores, enfim, a gente consegue perceber tudo isso. Lá em Salmos, no capítulo 24, versículo 1, diz assim: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Então nós percebemos que tudo isso é uma obra de Deus, e esse ambiente em que Davi passou, né, desde a sua infância, né, cuidando de ovelhas, favoreceu a sua comunhão com Deus e o seu futuro. A pergunta B diz assim: como os jovens de hoje podem se beneficiar de uma educação inicial como a de Davi? Olha, hoje a maioria dos jovens, né, das pessoas, não vivem em um ambiente como esse, mas a pergunta quer exatamente nos instigar isso. Como que hoje as pessoas, os jovens, as mulheres, as crianças, os homens, todos, podem se beneficiar de uma educação inicial como a de Davi, levando as nossas crianças até esses ambientes, né? A gente consegue ensinar muito mais do que ensinando em casa. Levando os jovens a esses ambientes, conseguem aprender muito mais do que aprendendo em outro lugar. Então, aqui diz que, olha o que o texto diz, Salmos 19, versículos de 1 a 3, fala que os céus manifestam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras das suas mãos, sem linguagem, sem fala, ouvem-se as suas vozes. Então, não é necessário, num ambiente campestre, haver pregações, né? Porque sem linguagem e sem fala, a natureza nos ensina. E foi assim que Davi aprendeu. Então, se nós tirarmos tempos para estar junto à natureza, nós aprendemos muito mais do poder de Deus. E a nota diz assim: os céus podem ser um livro de estudo para a juventude e para todas as pessoas, do qual possam aprender lições de grande interesse. A lua e as estrelas podem ser seus companheiros, falando do amor de Deus na mais eloquente linguagem. Que linda! Então, que Deus possa abençoar a mim, a você, e que possamos aprender a desfrutar da natureza que Deus ainda nos proporciona. Então, todas as vezes que você tiver um momento para estar junto à natureza, aprecie, se permita aprender e receber as influências do Espírito Santo, que com certeza serão perceptíveis. Um abraço, fique com Deus e até amanhã, onde nós estaremos estudando o segundo tópico da nossa lição.